É isso aí, pessoal. Grande momento. Eu agora vou fazer com que aquele mesmo programa que calculava a média mediante aqueles dados de gorjeta também calcule o desvio padrão. Então, coloquei uma aula hoje aqui no meu canal para falar de desvio padrão, do cálculo de desvio padrão. E agora nós vamos fazer isso através desse programinha em Shell que nós já iniciamos na outra aula, ok? Beautiful. Então, o que foi feito a mais aqui? Eu fiz uma outra rotina mais para baixo para calcular a soma das diferenças quadradas. Então, antes, lá em cima, eu criei uma variável que eu chamei de soma diferenças quadradas, do jeito que está escrito ali. E essa variável eu já a deixei com valor zero, né? Iniciei a variável com valor zero. Muito bem. Lá embaixo, como eu ia precisar reiniciar os loops, né, while para fazer as contas, né, as somas em cada passagem, eu tive que zerar novamente o contador, porque senão ele já ia começar com uma outra contagem. Então zerei de novo o contador, fiz aquela estrutura de while toda, né, baseada no arquivo externo que é chamado por essa variável aqui embaixo, arquivo, né, fiz aquela jogada que nós já havíamos trabalhado antes, e num condicional, para lembrar que a primeira linha de cabeçalho que tem o texto não deve ser utilizada, eu fiz aqui um outro cálculo, né, aqui está o coração do negócio. Essa nova variável ela vai receber este cálculo aqui, né? O que tem no coração deste cálculo, né? A cada passagem ele vai somar, vai acrescentar aí os valores das diferenças quadradas, né? Então ele tira a diferença entre o valor de cada gorjeta e a média, e isso está sendo elevado ao quadrado, ok? E aí cada parcela dessa, tudo isso aqui vai resultar numa parcela, ele vai acrescentar e vai acumular aí na variável soma diferenças quadradas, ok? Terminou isso, ele calculou toda essa soma, passagem por passagem, aí nós podemos calcular o desvio padrão. O que é o desvio padrão, se não a, a raiz quadrada da divisão entre todas as somas das diferenças quadradas pela quantidade de gorjetas, ali o contador, né, no denominador da divisão, né? Esse SQRT root square, né? Square root, que é a raiz quadrada. Então o comando echo está passando tudo isso aqui lá para o BC, tudo isso aqui, né? Aquele scale igual a 2 é para ficar com duas casas depois da vírgula, ele está passando tudo isso aqui para o BC, que vai calcular para nós. E o resultado ele vai guardar aqui na variável desvio underline padrão, certo? E mais embaixo eu estou pedindo para o conteúdo dessa variável ser exibido, beleza? Vou dar um Ctrl X e vou colocar este novo programinha, eu chamei de calcula novo por enquanto, ok? Para rodar. Estou dando um Enter aí, e aí com base lá naqueles valores do go.csv, né, nós conseguimos, além do total de gorjetas, além da média das gorjetas, nós conseguimos também calcular o desvio padrão. Veja que o desvio padrão ele é até mais alto que a média. Quando os desvios padrão são altos, quer dizer que há um ou mais valores, alguns poucos valores que se desviam muito do valor da média. Ou são muito altos ou são muito baixos. E aí o que acontece é que você precisa pensar no que isso significa, né? Ah, a média foi muito baixa. Bom, pode ser que um valor tenha ficado lá embaixo, ou alguns 2, 3 valores em 10 tenham ficado lá embaixo, o que puxou a média para baixo, ou então um valor ficou muito alto, né?
e acabou puxando a média para cima. E nesse caso, por exemplo, nesse segundo caso, a média muito alta, uma gorjeta muito alta, o que significa? Será que foi alguém lá, um dia, pontualmente, um parente do garçom, sabe? Que deu um valor alto e que isso não. Tem que tomar cuidado porque essa média, então, ela não vai ser constante, ela não vai ser assim para sempre. Foi um dia que aconteceu, sabe como é que é? Então, o desvio padrão vai acabar dando para gente uma noção mais realista do que a média. A média é importante, mas o desvio padrão vai poder dar ali uma tendência, né? Ele vai poder apontar para alguma situação ali que pode ser, por exemplo, atípica, né? Desvios padrões baixos significam que bem próximos, né? Ou bem baixinhos, assim, inferiores, bem inferiores à média, significa que não há um valor muito desviante da média. E aí a média pode ser bastante representativa, né? O que significa que é uma média mais confiável, né? Pode ser uma média mais confiável, sem extremos, né? Então, o cálculo do desvio padrão é muito importante e ele pode dar uma noção bem legal para nós. Só para a gente relembrar aqui, se você der uma olhadinha nos dados, né, talvez isso fique claro. Nós temos aqui um valor de gorjeta que é muito elevado, né? Só para citar. Aí tem outro aqui, são dois, né, muito elevados. Esse aqui é mais ainda, né? Que é muito diferente da média, tá certo? Esses dois valores vão vão continuar acontecendo assim? É o padrão normal? Ou foram coisas pontuais, né? Então são coisas que têm que ser analisadas, e isso tem que ser levado em consideração, né? Até para outras coisas. Olha, de repente são dois tipos de cliente que pagaram bastante. Será que vale a pena identificar o perfil desses clientes até para poder ter mais clientes desse tipo, né? O que será que agrada tanto? Ou simplesmente é o perfil socioeconômico dessas pessoas ali, né? Enfim, tentar identificar alguma coisa que faça com que isso aconteça mais vezes, né? Então, o resumo é, dessa situação, o objetivo seria aumentar o valor da média e, de repente, diminuir o desvio padrão. Porque aí você sabe que vai ser uma média bem confiável, ok? Então, toda vez que se encontrar um desvio padrão grande, pode ser que a média seja menos significativa, vale a pena analisar quais são os pontos ali, né, os valores pontuais que fizeram com que esse desvio fosse muito grande, beleza? É isso aí, pessoal. Grandes momentos. Um abraço e vamos que vamos. Uhul, vambora, Fatec Osasco!